tô bem, tô procurando me sentir bem, é claro. Que joga com sequência de jogos, pouco tempo de descansar. É natural que quando, da última vez eu falei aqui, tu é avaliado na semana, né? Se você faz gol, entendeu? Mas assim, o futebol brasileiro é muito cobrado, é muito intenso, não é fácil. Não é fácil, logística, jogos. A gente procura estar nas melhores condições. Encontra adversários à altura também. Aqui no Brasil não tem jogo fácil, não tem adversário fácil. E eu me cuido para tentar estar no meu melhor condição física, para poder entregar o meu melhor. Por vezes eu não vou ser decisivo em questão de fazer gol, mas em outras questões ali eu tento ajudar ao máximo meus companheiros. É isso que vem acontecendo. E sobre os gols, trabalhar que eu vou botar balançar a rede para poder dar alegria à massa. Você tá 100%? Tô bem, tô 100%. Hulk, o Atlético chegou ao 6º jogo de vencibilidade no Brasileirão, né? Mas o Atlético chegou ao 6º jogo seguido de vencibilidade no Brasileirão. Mas acaba que não está subindo também na tabela pela quantidade de empates. São 5 em 10 partidas. O empate é melhor que a derrota, obviamente, mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não empatar demais e ficar estacionado ali. É claro que perder não é bom, então a gente está um tempo sem perder, isso é bom, mas assim, campeonato de pontos corridos, principalmente em equipe que ao iniciar o campeonato ela é colocada ali como um dos favoritos ao título, não pode perder tantas oportunidades, né, de encostar lá em cima. Sabíamos da importância do jogo de hoje, queríamos muito ter conquistado os 3 pontos, mas foi um jogo bem atípico, um jogo bastante pegado, um jogo com muitas faltas, um jogo muito, muito difícil de se jogar porque praticamente não teve jogo, o árbitro parava muito o jogo, mas assim, o mais importante é continuar focado em busca desses pontos, principalmente os pontos perdidos em casa, né? Pontos esses que foi hoje, claro, mesmo sendo um grande adversário do Corinthians, mas a nossa obrigação é ganhar em casa, então os 2 pontos hoje contra o Corinthians, contra o São Paulo, 2 pontos, contra o Vitória também 2 pontos, então esses pontos, se a gente tivesse conquistado esses 2 pontos, já eram mais 6 pontos que colocaria a gente lá em cima, então o fator casa tem que ser fundamental, temos que aproveitar o nosso fator casa e não desperdiçar mais oportunidade. Os 2 times reclamaram muito da arbitragem, os 2 times. Teve o lance do Leão que ele afirmou que poderia ter sido expulso. Qual a avaliação que você faz? Cara, acabei de falar ali, a gente às vezes é muito mal interpretado, sabe? Quando a gente tenta chegar aqui e falar algo da arbitragem, é meio que um pedido de socorro assim na situação de, cara, usa o mesmo critério, só isso. Entendeu? O lance do Lianco ali, ele poderia expulsar o Lianco? Poderia expulsar o Lianco. E se ele expulsasse, cara, ele agiu correto, achou que foi falta, o Lianco tinha amarelo, era para amarelo. Então não ia ter nem reclamação. Mas, cara, eu acho que pelo fato dele mudar tanto o critério do jogo durante a partida, às vezes ele compensa uma situação lá atrás. Então, cara, acho que os árbitros eles não tem que ter medo de errar, não tem que se defender por trás de um cartão amarelo. Porque às vezes o atleta ele chega para conversar com o árbitro e ele se defende dentro do amarelo. E passa aqui para fora que é reclamação, e às vezes não é reclamação. Às vezes a gente tenta interagir com o árbitro e fala assim, professor, mas por que isso? Usa o mesmo critério tal, e amarelo. Aí você não pode falar mais nada. Porque aqui para fora vai falar que tomou o amarelo por reclamação, e por vezes não é por reclamação. Então, cara, é chato a gente vir aqui tentar explicar uma situação, aí depois ficar, reclama demais, são chorão. Cara, sei como você falou, se sai as 2 equipes reclamando do árbitro, então, as 2 equipes, os 30 jogadores que jogaram estão errados, entendeu? Quem iniciou, mais o banco que entrou ali, estão todos errados. Entendeu? Cara, é complicado, mas assim, é o que eu falei pro árbitro ali, pro Rafael. Quando o atleta do Corinthians cai numa lateral e ele manda sair andando. E eu falei assim, ô Rafael, por que vocês não usam o mesmo critério? Porque eu contra o Atlético Paranaense, há 2 anos, eu quis sair andando e o árbitro não deixou, me deu amarelo. Ele falou que eu tenho que sair pelo lugar mais próximo. Ele falou, você estava como visitante? Eu falei, sim, como visitante. Ele falou, Eu falei assim, cara, mas vocês frequentam, entendeu? Vocês têm que usar o mesmo critério. Então, tipo assim, é complicado pra gente. Então, um árbitro deixa uma coisa, o outro árbitro não deixa, entendeu? Então, tu não sabe quando tu pode fazer uma coisa. Esse árbitro vai aceitar, o outro não vai aceitar. Então, se eles usarem o mesmo critério, vai ter menos reclamações, entendeu? Vai ter mais controle de jogo. Acho que isso mudaria. Não, se fazer uma pergunta dessa, acho que
Acho que é uma pergunta que deve ser evitada. Se você pegar o meu GPS e ver quanto eu corri hoje, acho que você vai evitar essa pergunta. Não, acho que é. Porque se você faz gol, cara, tá voando, tá isso e aquilo, tá um menino. Se você não faz gol, a idade tá pesando. Cara, acho que vocês deveriam analisar melhor as situações. Se vocês quiserem, pede o meu GPS pro clube, eles vão te passar o GPS, aí vocês. Meu GPS, desculpa, aí vão entender se a idade tá pesando ou não, só isso.